posterior para o YouTube. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Quinta Psicanalítica da Clínica Horizontes. Eu sou Richelle Albrecht, eu sou psiquiatra, psicanalista em formação e docente do curso de Psicoterapia Psicanalítica da Clínica Horizontes. O tema de hoje vai ser o que violenta o adolescente, pensando o antes e o pós-pandemia. Então, antes de apresentar as convidadas, eu vou pedir que o microfone fique desligado e depois das apresentações, a gente abre para os comentários. Peço que vocês peçam a palavra pelo chat, tá? Para a gente se organizar melhor. E os certificados vão ser entregues pelo e-mail que vocês usaram para inscrição no site Simpla. Então, vamos apresentar as convidadas. Cristina Maria Cortese, analista de data e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E doutora Milene Merg, psicóloga, mestre em Psicologia Clínica pela PUC, especialista em avaliação psicológica e neuropsicologia pelo Instituto de Pós-Graduação do Rio Grande do Sul e diretora de atendimento do CEAPIA. Então, vamos começar, né, com a apresentação da doutora Cristina. O microfone está fechado, Cris. Agora. Eu agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês para a gente ter essa troca, né, de experiências da nossa clínica, não é mesmo? A gente estava aqui conversando um pouquinho quem é mãe de menina, quem é mãe de menino, quem já passou pela adolescência, quem ainda está passando, não é? E tinha uma professora que dizia assim, que o começo da adolescência, que é mais ou menos assim a entrada, né, quando eles começam a ser teens, é a fase mais ardida da adolescência. Ela usava essa expressão, é a fase mais ardida, né? Porque é um momento assim de tédio, de muito tédio dos adolescentes. Eles, vamos dizer, ficam assim meio desmotivados porque eles não se encaixam em lugar nenhum. Diante do time das crianças, eles são jovens, e diante dos jovens, eles são crianças, né? Então, eles estão começando a ir para as festinhas, começando as paquerinhas e tudo mais, mas na prateleira está cheio de boneca, bichinha de pelúcia, outros meninos cheios de carrinhos. Então, é uma fase assim, de uma dificuldade muito grande de se encaixar, de achar um lugar para eles, não é mesmo? Então, esse é um período bastante, eu diria, delicado, crítico, né? Essa, eu diria assim, é mais difícil, às vezes, a entrada, né, da adolescência do que a adolescência propriamente dita, não é? Porque ele já é adolescente, né? Já tem alguma definição aí, né? Eu vou começar, a palavra violência é forte, não é? A própria palavra violência já violenta um pouco a gente. E a gente está acostumado a pensar na violência como agressão, como bater, apunhar, né, briga. E a gente, às vezes, não fica assim, prestando atenção nas formas muito mais sutis da violência, por exemplo, como o bullying, a humilhação, o constrangimento físico ou moral, né? O uso da coação, o abuso mental, induzir alguém a fazer alguma coisa, chantagear, ameaçar, tumultuar um ambiente, né? Aquele que é irascível, irritadiço, não deixa também de ser uma forma de violência, impetuoso, agitado, né? Os castigos, às vezes, são violentos, as palavras, às vezes, são ásperas, violentas, falar alto, gritar, é uma forma de violência. E o que acontece é que as pessoas que convivem muito tempo em lares violentos, a violência começa a se banalizar. E eu percebo até na clínica que as pessoas perdem a capacidade de se indignar diante de situações indignas. Isso é uma coisa muito séria, porque as pessoas vivem situações onde o filho grita com a mãe grita com o filho, o marido grita com a mulher, não sei quem grita com, né? Grita com o cachorro, e
isso passa a ser normal, isso vai banalizar, as pessoas já não se incomodam, não ficam indignadas, né, com essas situações, né, da violência de cada dia, né? Mas a gente precisa ficar mais atento até com essas formas mais sutis da violência do que com as formas mais escancaradas, né? A adolescência é um momento também assim de muitas oportunidades, porque dizem que o adolescente é a vanguarda. Ele expressa o porvir, aquilo que ainda virá, ele expressa nas artes, na música, na moda, sabe? Eles são vanguarda, eles estão sempre trazendo um novo para nós. E também a possibilidade de a gente se renovar e a gente se repensar. Mas o corpo, vamos dizer assim, o corpo é uma situação onde ele é um estranho para ele mesmo, ele é um estranho para os pais, e o corpo traz sensações e traz situações que ele não tem mais domínio ou controle, né? De repente explode o rosto de espinha, e ele pode até cuidar disso, mas ele se sente horrível, né? Com o rosto, sente vergonha, né? Uma vez eu vi um adolescente que ele tinha um cabelo tampando o rosto dele totalmente de tanta vergonha, ele tinha uma vergonha muito grande das espinhas do rosto dele, né? É vergonha do corpo, é vergonha, vamos dizer assim, do tamanho, né? Às vezes não encaixa, não cabe, cresce muito, vergonha da voz, vergonha de ter pelos, né? Um adolescente vira para a mãe e fala assim: mãe, por favor, me leve para fazer laser, eu quero tirar todos os pelos do meu corpo, eu não quero ter pelo, eu acho horrível. Mãe, eu não quero ter barba. Sempre acaba pairando na mãe, né? Porque se for do pai, o pai já sai com 2 quentes e um fervendo, né? A mãe, vamos dizer assim, é o pelotão de frente, que acaba sendo, vamos dizer, o receptáculo, né, de muitas coisas aí. E a mãe costuma funcionar um pouco entre o adolescente e o pai, né? Porque o pai já parte para as cabeças em geral. Então, eu quero arrancar minha barba, quero arrancar todos os pelos. A mãe ficou surpresa, falou: mas filho, espera um pouco, isso é uma coisa nova, né? Imagine, o seu pai nem pelo tem, nem barba queria ter, você tem. Ah, mas eu não quero. Aí, passa-se algumas horas, ele berra para a mãe: mãe, que foi? Ele estava sangrando, ele pegou o aparelho de gilete, tirou gilete nova, tirou todos os pelos do corpo, tirou a barba, tirou tudo, só faltou raspar a cabeça, que depois ele acabou fazendo. Então, ele não aguentou essa premência que existe dentro tudo é para hoje, não é mesmo? Tanta dificuldade de suportar a frustração, como o que eu quero é para já, é para agora, não tem delay, não tem espera, né? Quando você menos espera, alguma coisa já aconteceu, ele passa ao ato, né? E, em geral, atos, vamos dizer, ou transgressores ou violentos, que acabam violentando a família e a ele mesmo, não é? Um outro momento, esta mãe abre o quarto e ele estava se cortando, todinho com estilete, a perna sangrando. Cada hora era uma surpresa. O que aconteceu com essa pandemia? Eles pegaram, vamos dizer assim, acabaram ficando muito em casa, muito isolados, e acabaram, vamos dizer, tendo implosões e explosões dentro da família. Então, assim, jogar o dia inteiro, contato com os amigos pelo computador, pelo celular. Aí a mãe chega e fala para ele assim: escuta, para, são 10 horas da noite, vai dormir, amanhã, às 7 horas, vai começar a sua aula. Tá bom, então deixa eu só acabar esse jogo. Tá, então 11 horas, combinado. 11 horas, nada, os pais foram dormir, os pais vão dormir, 2 da manhã, ele ainda está jogando. Aí vem o estouro do pai e da mãe, não é mesmo? Arranca o computador, arranca o celular, você não vai mais jogar é nada. Aí ele acaba, vamos dizer, provocando a violência também dos pais, né? Que já não aguentam mais, porque não tem, vamos dizer, não tem acordo, não é mesmo? Aí tiram o computador, tiram o celular. Aí no dia seguinte, cadê o meu celular?
dá o meu celular. Ah, não, você não está correspondendo aí ao que a gente pede para você não está em condições de ficar com o celular. Ah, tá bom. Eu vou trabalhar, a mãe já tinha voltado para o trabalho, tudo dando situações hipotéticas aí para a gente pensar. A mãe está ligando no carro, vem, mãe, a mãe corre, entra. Ele estava com a cortina, um nó da cortina no pescoço, né? E ele tentou um pseudo-suicídio, sei lá o que, no varão, e caiu, despencou com a cortina com o varão, foi a sorte dele. Mas imagine o susto, né? Da mãe chega e vê ele, vamos dizer, com a cortina dando um nó. Aí ela, o que foi? Por que você não quer me dar o celular? Então, as situações, vamos dizer, ele se sente violentado porque a mãe não quer dar o celular e acaba trazendo uma outra violência de volta, né? É um susto atrás do outro, né? Desde cortar, de tentar se matar, às vezes de fugir, não é? De fugir de casa, né? E os pais ficarem procurando até conseguir encontrar. Então, eu diria, é um susto a cada dia, pela imprevisibilidade, pela impetuosidade que eles não dão conta, né? de serem continentes para isso, e muitas vezes os pais também, de conseguir dar continência para isso, de conseguir conversar sobre isso. Então, uma violência que acaba gerando violência, né? E, às vezes, essa situação acaba provocando brigas no casal, né? O pai fala, você é muito mole com ele. Ele faz o que quer de você, ele te faz de gato e sapato. Ela fala, mas você é muito violento com ele. Se eu falo, você já vai batendo nele, já vai esmurrando. Eu não posso. Se você entra, você parte para a violência. E aí eu acabo sendo mais mole do que eu queria, por quê? Porque eu não quero ser violenta como você. Então, aí ele percebe essa fissura do pai e da mãe e ele acaba entrando nesse lugar, né? E, às vezes, ele se sente até responsável, porque ele percebe que ele está também provocando essa situação no casal, né? De brigas, de discussões. E o que acontece? Eles crescem e ficam mais fortes do que o pai. E uma vez eu ouvi um relato de um jovem dizendo o seguinte, olha, a vida inteira eu vi meu pai agredindo a minha mãe, humilhando a minha mãe, às vezes batendo na minha mãe. Ele falou, quando eu fiz 12 anos, eu já era maior do que ele. Eu não aguentei mais, eu peguei meu pai pelo colarinho, eu levantei e falei, nela, você não bate mais. Ele falou, você acredita que nunca mais meu pai bateu na minha mãe? Então, às vezes, né, o adolescente, ao mesmo tempo que tem todo esse lado, também ele, em alguns momentos, ele põe limites, ele acaba sendo crítico, às vezes ele chama os pais, né, assim, a refletir, a pensar, né? A menina que pede para o pai, fala, pai, eu gostaria de dormir na casa da minha amiga, eu posso? Fale com a sua mãe que decide. Mas, pai, eu estou pedindo para você, que eu posso ou não posso? Dá para você falar? Ah, eu não quero me envolver com essas coisas. Isso é com você e sua mãe. Eu não decido nada aqui em casa. Aí a menina vira o pai e fala, mas você está decidindo que é ela que decide, né? Então, vamos dizer, talvez uma criança já não chegaria a questionar o pai ou uma mãe nessas circunstâncias, né? Os adolescentes queixam muito que os pais acabam pegando muito no pé, né? Uma das situações que eles sentem muito violentados é com a privação da liberdade. Eu não posso mais fazer o que eu quero. E sentem que está pegando no pé. E a hora que os pais escutam, mas eu estou cuidando de você, mas por quê? Vocês me largaram a vida inteira, agora resolveram cuidar? Então, vem essas respostas, essas situações que talvez antes os pais não ouviriam desse jovem, né? E aí os pais acabam até falando do adolescente de uma forma, às vezes, até pejorativa, né? Ou aborrecente, não é mesmo? Porque ele realmente, ele está tumultuado, ele acaba causando um tumulto
né, no meio onde ele está. E acaba tendo um pouco não, né, bastante desses momentos de conflito, de guerra, né? Os pais, assim, nós vamos viajar. Vamos com a gente? Não, eu não vou. Eu não vou, quero ficar. Mas como? Você vai ficar como? Você vai ficar sozinho? Qual o problema? Eu fico com meu irmão aqui. Vocês podem ir sossegados. Eu vou ficar aqui jogando com os meus amigos. Você tem certeza? Não quer que fique ninguém aqui? A gente está precisando visitar, né, os seus avós. Você não quer ir conosco? Você sempre foi, você gosta dele? Não, mas eu não vou. Os pais precisam ir e deixam o jovem. Então, mas você não traga ninguém estranho aqui. Nada de festa, nada de trazer amigos. Quando os pais voltam, isso foram no sábado, quando voltam, tem uma notificação que deram uma festa para mais de 40 pessoas, onde rolou bebida, droga, som alto, levaram advertência. Então, aquilo que é combinado não tem mais segurança nenhuma de que vai ser cumprido. E daí? E aí vem uma outra violência em cima dessa situação, né? Os pais se sentem vitimizados, né? Eu não estou podendo mais com a vida dele. E ele sente que os pais não podem mesmo, não estão mais dando conta. Né? Por quê? Porque o velho sistema de lidar com uma criança já não serve mais para o jovem. E não tem receita, né? Os pais dizem, o que eu faço? É tentativa e erro, é ir aprendendo com as situações, é aprendendo com a experiência de serem pais de adolescentes, que é muito diferente. Então, para o adolescente, é uma desidealização dos pais. Quando ele é criança, ele tem muito medo do pai. Principalmente se a mãe diz, oh, você vai ver só a hora que seu pai chegar, né? Você vai ver o que vai acontecer com você. Então, além da mãe ficar enfraquecida, né, fazer isso, mas o pai vira um bicho-papão, e que ele tem medo, tem respeito, mas ele ainda acata. Quando chega na adolescência, aí ele começa a ver que o pai não é esse bicho-papão que era antes, aquilo que a mãe pintava, e aí as coisas começam a mudar, porque ele já não enxerga mais, vamos dizer assim, os pais como autoridade, né? Ele não sente mais que os pais são alguém que podem com a vida dele, que ele não é independente, que ele precisa dos pais. E aí acaba tendo esse conflito muito grande, porque, no fundo, ele se sente desamparado. E os pais se sentem desamparados, porque tudo aquilo que eles sabiam como lidar já não serve mais. E todas as situações que vêm ao longo do desenvolvimento acabam também, vamos dizer, ficando mais intensificadas na adolescência. Aqueles conflitos que já existiam, vamos dizer, as situações edipianas, pré-edipianas, que já vinham ao longo do desenvolvimento, quando chegam na adolescência, acabam se intensificando. Então, a mãe acaba ficando muito aliada com o filho, muitas vezes, né? E pai com a filha. E aí o filho tira um certo proveito disso, porque ele diz, olha, mãe, eu vou fazer isso, mas você não conta para o meu pai. Eu vou falar para você, eu fumo maconha todos os dias, mas você não conta para o meu pai. E a mãe fica numa situação muito difícil, porque ela não quer fazer uma cumplicidade perversa com esse filho e esconder isso do pai. E, ao mesmo tempo, ela sabe que se ela contar para o pai, ele vai cair matando em cima. E a mãe tenta, por que você não pode falar com seu pai, né, em frente ao seu pai, e, ao mesmo tempo, ela sabe que a última vez que eles se enfrentaram, ele bateu no pai, pôs o pai no chão e tirou sangue do pai. Então, a gente vê como essas situações acabam sendo muito difíceis e delicadas, né, para todos da família lidarem e enfrentarem. Além das questões de gênero também. Além da identidade que não está estabelecida, né, quem eu sou, como eu sou, e tem toda uma pressão do grupo, né, em cima desse adolescente. Né? Ele também se sente pressionado a corresponder ao que o grupo espera dele. Lá no grupo todos dão festa quando os pais saem. Por que ele não vai dar?
né? É normal dar festa quando os pais não estão em casa. E o grupo todo fuma maconha, né? E outras coisas. Então, tem toda uma situação, você pertence a esse grupo, você está fora, meu, né? Então, de repente, um rapaz que tinha um cabelo bonito raspa a cabeça, faz talhos na sobrancelha, que agora é moda, né? Fazer talhos na sobrancelha, piercing já existia, não é mesmo? E aparece um outro jovem dentro de casa, que ele também se olha no espelho e não se reconhece, né? Eu não sou mais aquele, eu não sei nem quem eu sou. E as questões de gênero, por quê? Porque também na adolescência é um momento de experimentação. É comum, às vezes, transarem, ou buscarem, ou ficarem com pessoas do mesmo sexo. Isso não significa que estão fazendo uma outra escolha. Eles estão fazendo experimentações. Às vezes, uma menina que busca uma outra menina, ela está buscando um acolhimento, aconchego. Nem sempre isso é sexual, gente. É uma situação sexualizada. Pode ser sexual, mas não é genital, como dizem, né? E os meninos também. Então, de repente, a menina chega para a mãe e fala: "Oh, mãe, eu sou bi, viu? Eu sou bissexual." Na verdade, ela está experimentando, não é uma escolha definitiva. Eu, como um menino que chegou para a mãe com 17 anos, falou: "Mãe, eu preciso falar uma coisa para você", né? Para a mãe, né? "Eu quero cortar o meu pênis. Como é que eu faço? Eu quero que você me leve porque eu não gosto de ser homem, eu não quero ser homem, não tem nada a ver comigo." E ele tinha tudo de homem, vamos dizer assim. E às vezes os pais ficam muito confusos e não sabem como lidar com isso. Então, a cada momento, vem situações inusitadas, tanto para o jovem como para os pais. O que eu percebo é um risco maior de uma dessubjetivação. Eu vejo os adolescentes falando dos pais: esses caras não me entendem, não, mas meus pais não me entendem. E eu vejo um pai ou uma mãe falando assim: esse cara não quer nada com nada da vida, entende? Esse cara é muito folgado, esse cara é preguiçoso, né? E então parece que não é mais o sentimento de compaixão, de perceber, bom, meu filho sofre, né? Meus pais estão sofrendo, de empatia, de compaixão, esse sentimento amoroso. Parece que esses sentimentos vão se esvaindo, sabe? As ligações vão ficando cada vez mais frouxas, frágeis. E eu diria que aquilo que parecia ser uma ligação amorosa, uma ligação de pertinência, uma ligação intensa, é algo que vai se esmaecendo. E vejo a dor do risco maior, porque tanto os pais como o jovem percebem ou sentem que isso está acontecendo, sentem essa dor dessa perda e têm muita dificuldade de resgatar os vínculos que existiam antes. Eu vou parar porque acho que eu já estou no horário, eu não estou aí, Richelle. Sim, está bem próximo. Isso. Uhum. Então tá, vamos começar então com a apresentação da doutora Milene. Tem um material para compartilhar a tela? Aí quando tiver ok aqui para nós, aí pronto. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a Clínica Horizontes, em especial a Josiane, que é minha amiga, minha colega de escrita. E quando ela me falou assim de o que violento o adolescente, né, pensando da pandemia, e essa palavra, né, como a Cristina falou, é violenta, né, forte, é sem doçura, né? Então eu não sabia bem assim por onde começar, né, o que falar. Quando eu pensei assim da minha experiência, né, eu sou psicóloga há 30 anos e no início eu pensei nunca vou atender adolescentes, né, também porque estava muito perto, né, eu ainda adolescente, né, então eu achava assim uma fase difícil, né, para atender.
E hoje me encanta muito, assim, eu gosto muito dessa fase, acho bem importante, assim, a gente considerar e se estudar mais e poder ajudar para ter um adulto com mais saúde, né? Porque é delicada, é uma fase que fica muito, muito vulnerável, né? Deixa eu ver, eu fiquei sem a visão do... Eu escolhi assim essas lâminas e coloquei muitas fotos, assim, eu achei importante porque o adolescente é muito visual, né? E expressivo. Então, por isso eu pensei em todas as lâminas, eu coloquei, além do texto, a foto para expressar também essa fase, né? Para a gente poder discutir mais e entender, né? Então, assim, é nessa fase que o jovem entra em contato. Eu vou ter que me tirar daqui. Sim. A gente tem que se reinventar, né, nas mídias. Então, é nessa fase que o jovem entra em contato com uma realidade fundamental, que não pode mais negar nem adiar. Então, ela vem, mesmo que não queira, escondendo o corpo, né, e com as responsabilidades. Então, ela vem e o adolescente tem que dar conta disso, né? Então, agora separado dos seus pais, ele é um indivíduo e deverá encontrar-se consigo mesmo, com todas essas dificuldades, turbulências, satisfações que essa busca determina, né? Terá que descobrir quem ele é e como viver a sua própria vida. Encontrar-se consigo mesmo implica ter que abandonar a proteção dos pais e muitas vezes se rebelar contra eles. Então, aquela criança tão doce, né, que ajudava em casa, né, tão querida, daqui a pouco os pais começam a ver alguma coisa está acontecendo, né? Então, é uma rebeldia, assim, necessária, né? Então, ele terá que usar a sua energia para uma luta interna cheia de conflitos complexos. Por um lado, se sente atraído e assustado pelos desafios que o mundo extrafamiliar o defronta, e, por outro lado, se sente temeroso em abandonar os pais reais ou imaginários, né? Aquele carinho, assim, às vezes não quer mais abraço, né? Fica se esquivando, né, dos beijos, né? Então, esses pais passam a ficar mais afastados também, né? Porque parece que eles começam a não se entender muito, né? Então, protegem dos obstáculos e sofrimentos da vida. Então, os pais passam por processos similares, né? Porque os pais também, se é adolescente, o primeiro adolescente da casa, né? Então, é tudo diferente, né? Então, eles sabem que devem afastar-se e permitir o desprendimento dos filhos, né? Mas temem que possa ocorrer dos riscos que os filhos estão expostos. Então, às vezes é difícil entender até onde pode invadir. Será que posso olhar o celular? Será que posso ver o que está acontecendo? Então, muitos pais ficam em dúvida, né? Até onde pode deixar, se pode, que horas vai voltar. Então, é difícil também esse processo para os pais, né? De um lado tem o orgulho pelo filho, estimulado a viver a sua própria vida, vendo nele um produto do seu amor. E, por outro lado, tem sentimentos também de competitividade e de inveja, né? Porque também mexe com os filhos crescendo, os pais estão envelhecendo, então também mexe com a fase dos pais, né? Então, o adolescente precisa ter nos adultos figuras com as quais se identifique e, ao mesmo tempo, ele precisa figuras que se identifiquem e, ao mesmo tempo, que o façam perceber-se diferente deles. Aqui eu achei uma figura tão parecida desse pai e filho, né?
Então, no conflito de gerações, que faz parte da vida, o adolescente tem que diferenciar-se dos seus pais para poder ser ele mesmo. Então, acontece um complexo processo de perdas, de desinvestimentos e novos investimentos em relação ao próprio corpo, à autoimagem e na relação com os pais da infância. Aqui aparecem os lutos, né, que a gente chama, né, a berastúria, né, os lutos dos pais da infância. Ali a moça se olhando no espelho, né, o corpo já não é mais o mesmo. Então, esse processo acontece a perda da identidade, né? Ele já não é mais aquele e não sabe bem quem é, né? Então, as intensas necessidades adaptativas e de descargas de tensão produzem frustrações e mecanismos defensivos do aparelho psíquico. Então, esses estados emocionais podem resultar de sentimentos de impotência, de insegurança, de ambivalência, gerados pelas mudanças rápidas e constantes. Então, o conflito é necessário para que se atinja a independência e individualidade esperadas em um adulto saudável. Para elaborar essas perdas, né, ali os grupos, né, o jovem apresenta uma série de manifestações emocionais e alterações comportamentais que fazem parte do processo de crescimento físico e psíquico. E isso é importante a gente ver de como a intensidade, né, do que é normal e o que é patológico, né? Pensando o que traz um adolescente para tratamento, né? Então, uma das tarefas da adolescência é a desidealização dos nossos objetos de amor. Então, ali um bebezinho, os dois babando estou investindo tudo, né? E a partir daí já acontece a busca da identidade adulta, né? Ali ele ensaiando os passos e aí vai se reeditar na adolescência, né? Todo esse processo do desenvolvimento. Aqui, com todas essas mudanças, o adolescente é mais vulnerável, né? Então, aqui os grupos, eu coloquei várias fotos assim que o adolescente busca muito, como ele está buscando a sua identidade. Parece que com o grupo ele está pertencendo a algum tipo de tribo, né? Com quem eu mais me identifico, né? E isso é uma das coisas que está prejudicando, né, a pandemia, é essa dificuldade de estar em grupo, né? Porque é o que eu ouço, porque eu sigo atendendo online. Então tem muitos adolescentes, eu posso dizer que a maioria, salvo os que gostam, né, de estar sozinho, né, que até preferiram a pandemia, mas os adolescentes, a maior queixa é a falta dos amigos, é poder sair, poder estar em grupo, poder ir nas festas. Então, a pandemia está prejudicando muito os adolescentes, né? A gente tem que ficar atento, né, com os sinais que vão aparecer, né, que já estão aparecendo, né? Então, aqui eu entro então na violência, né? Que eu demorei assim para o que eu vou escrever sobre isso, o que eu vou pensar sobre isso, né? Então, se manifesta na sociedade de várias formas, né? A Cristina falou também muito da violência sutil, né? Então, vem desde a falta de condições básicas de sobrevivência, a fome, a miséria, a falta de oportunidades, né? A manipulação, os maus tratos, as condutas autodestrutivas,
né? Ali eu coloquei um bebendo, né? É difícil assim saber o limite, né? Tudo é mais delicado com os adolescentes, né? Então eu pensei em falar a violência assim que tem aparecido mais, né, no consultório e que a gente tem que estar muito atento, né? É o suicídio. Até eu coloquei precisamos falar sobre isso, né? Que sempre foi há pouco tem o Setembro Amarelo, né? Porque não se falava sobre suicídio, né? Por medo de parecia que ia incentivar. Sempre foi mais tabu esse assunto, né? Então, sobre o suicídio, ali eu coloquei figuras assim mais deprimidas, né? Que eles sentem-se cobrados para serem bem-sucedidos. Quando não correspondem às expectativas, sentem-se fracassados, deprimidos. O sofrimento fica tão intenso que a vida perde o sentido. E, pensando nas queixas, né, o que traz o paciente, o adolescente para tratamento, os que mais incomodam, entre aspas, né, são as queixas ou de dificuldade de aprendizagem ou de conduta, né, de agressividade. Então, às vezes a gente esquece daquele adolescente, por exemplo, em sala de aula, que é a escola que mais encaminha, né, daquele adolescente quieto, que não incomoda. Então, às vezes, passa desapercebido da gente o sofrimento, né? Então, para a gente poder se ater, ou quando fica muito tempo no quarto, né, que se isola mais, que é considerado normal, mas a intensidade disso que a gente tem que ficar alerta, né? O suicídio está fortemente associado, então, à desesperança, que isso que eu me preocupo com a pandemia, porque a gente, assim, mais saudável, né, já fica com essa desesperança, assim, fica, o que será que vai ser, até onde a gente vai, né, essa incerteza, né, não desesperança, uma incerteza, né, a falta do apoio social. É importante assim a rede do adolescente, né, com quem ele está afastado de tudo, então por isso fica mais preocupante, né? E a solidão, né? Associado à solidão. E aqui eu coloquei assim sinais que a gente pode ficar mais alerta, né? Para trabalhar com a prevenção, né? Então, a desorganização familiar, que é a sensação de abandono, de falta de atenção, ambiente familiar com muitas brigas, pode levar o adolescente a atitudes extremas. E isso também, pela pandemia, ficou mais... A gente tem que ficar mais alerta ainda, porque as famílias parece que nunca tiveram essa... Seria uma oportunidade, né? Mas nunca conviveram tanto quanto convivem agora, né, tendo que ficar em casa, né? Então tem muitas situações de violência que ficou mais agravante, né? Os quadros de depressão, né, choro constante, agressividade, a falta de vontade de fazer as coisas, a irritabilidade, medo excessivo, tristeza acentuada, alterações de sono ou de apetite, flutuações de humor e baixo rendimento escolar. Tem adolescentes que nem estão conseguindo acompanhar a aula, né? Porque tem escolas que têm horário normal, né? Horário das 7h30 ao meio-dia, e tem escolas que é só horários, né? Não é todo o tempo funcionando. Então, tem acontecido esse rendimento escolar, o adolescente falta o convívio, né? Então, ele está muito desmotivado, né? Isso tem acontecido.
Então, alterações de conduta, tornar-se agressivo, piorar o desempenho escolar, dormir demais ou muito pouco, comer muito ou quase nada, isolar-se, são mudanças de comportamento que devem ser acompanhadas de perto. O abuso de drogas, né, como ele é mais vulnerável, eu me lembro da história do Pinóquio, né, que vai lá a raposa, vem aqui. Então, ele facilmente pode cair numa conversa, né, ou também por pertencer a um grupo, né, ele, todo mundo fuma, ou todo mundo bebe, então eu preciso pertencer a esse grupo, né, para não ficar sem identidade, né. Então, o álcool e as drogas são muitas vezes uma forma de fugir dos problemas e podem favorecer algum estado depressivo. Há relatos de uso cada vez mais precoce. E se vê assim até em famílias que fazem festa no condomínio, na garagem, e que tem consentimento dos pais para ter bebida alcoólica, né, com menor de idade. Então, abusos e maus tratos, abusos sexuais e físicos podem estar relacionados às tentativas de suicídio, né? E esse dado tem aumentado depois da pandemia, na pandemia, né? Eu já quero que passe a pandemia. Os casos conhecidos também, adolescentes são mais sugestionáveis, então dados mostram que muitas das tentativas são feitas por quem conhece outra pessoa que já tentou se matar, seja na família ou na escola. Esse era um dos motivos que não se divulgava, né, o suicídio. As autolesões, isso também tem aumentado muito, né? Está muito comum nos adolescentes a prática de infligir lesões em si mesmo, com lâminas ou estiletes, né, para marcar no corpo, né, ou sentir uma outra dor que não a dor interna, né. Tentativas anteriores também, então quem já tentou se matar uma vez tem mais probabilidade de tentar de novo, então poder estar atento a isso, né. Aqui eu coloco atenção aos riscos da internet, porque como os adolescentes com a pandemia ficaram mais ainda, né? Já tinha essa dificuldade, né, de tirar eles da internet, e agora não tem, parece que os pais já não sabem mais que inventar outras coisas para que deem como colocar no lugar do computador, né, ou do celular. Então, poder orientar que os pais saibam que sites os adolescentes frequentam, né? O que eles gostam de olhar no celular, na internet, né? O bullying, e principalmente o cyberbullying, é muito praticado, né, entre os adolescentes. Às vezes, até em criança tem acontecido casos de cyberbullying, né? Fazem grupos para poder falar daquele colega, né? Grupos na internet de incentivo ao suicídio, salas de bate-papo que encorajam pactos suicidas e estimulam que o ato seja transmitido ao vivo pela web. E adolescentes que enviam fotos nuas e têm expostas essas imagens. Né? A gente sabe de casos que, por ingenuidade, às vezes manda uma foto, daí o namorado expõe e a pessoa acaba cometendo suicídio. Né? Então, isso eu acho muito importante, assim, a prevenção, né? Quanto mais a gente puder falar desses assuntos, poder conhecer o que está acontecendo, né? Então, é preciso acabar com o tabu que ainda envolve o tema do suicídio. As pessoas têm dificuldade em falar sobre isso. A informação não circula, não chegando a quem precisa. Então, para aumentar esse alerta, foi criado o Setembro Amarelo, que é um movimento mundial que tem como objetivo conscientizar a população sobre a realidade do suicídio.
e o movimento é estimulado mundialmente pela Associação Internacional e pela Prevenção do Suicídio. Eu acho que é isso, né? Agora vamos à melhor parte, que é poder trocar. Tá certo. Pessoal, então, vamos abrir para os comentários pelo chat, tá? Peçam a palavra pelo chat para a gente poder se organizar. Hoje, o nosso horário é até às 21 horas, mas a gente tem bastante tempo para conversar, então. Eu coloquei, já estou vendo aqui no chat, a Manola Vidal quer fazer uma pergunta. Posso parabenizar? Posso falar? Sim. Então, meus parabéns, Cristina e Milene. Né? Escutando a apresentação, a primeira associação, a imagem que me veio à cabeça foi de um atendimento realizado esta semana com um paciente que não é bem um adolescente, mas ainda não tem 20 anos. Né? E ele se queixando que não está conseguindo se concentrar. Essa foi uma questão. A outra questão é a do corpo desse adolescente, né? De certa forma controlado, né? Pela política pública do isolamento, pelo lockdown, que tem que ser assim, e de como é que é para esse adolescente, na relação com o próprio corpo, se ver, né? Isolado em casa. E, Cristina, eu fiquei muito impressionada com as descrições de situações de confronto físico, né, entre pais e filhos, isso muito dramático, e me fez pensar a questão do casal parental internalizado, né, de como é que ele tem que ser atacado, tem que ser negado pelo medo que o adolescente tem de não se separar, de não conseguir se diferenciar. E aí, essa convivência concreta, né, muito próxima, como é que pode ativar as fantasias de não se conseguir a separação, de se ficar fusionado? Então, eu comecei a pensar se a violência não estaria ligada também a essas fantasias de não conseguir se separar. Obrigada. Acho que é muito bem colocada aí a sua observação, né? Porque até a própria identidade do adolescente, muitas vezes ele se faz por oposição. E eu diria, principalmente da menina com a mãe, às vezes o ódio é muito comum, de repente, elas tinham uma relação muito boa na adolescência, se estabelece uma rivalidade, um ódio, mas me parece que é um ódio necessário para a diferenciação. É o único meio que ela consegue para poder ser ela mesma, para não ficar fusionada, que é realmente um temor muito grande do adolescente, de ele não conseguir se destacar da família, não conseguir crescer. Então, às vezes, ele arrebenta um pouco a corda aí, sabe? Como uma tentativa de ser ele mesmo, de se destacar. Então, às vezes, tem uma violência que está a serviço da vida, vamos chamar assim. E outros, a gente precisa destacar isso, né? Outra violência que está a serviço da vida, da diferenciação, do crescimento, e a outra que está no sentido mais destrutivo, né? Eu acho bem tênue, né, essa diferença, né, para ele poder se diferenciar, se afastar dos pais, precisa brigar muitas vezes, né? Só da intensidade disso que a gente tem que estar atento, né? Por exemplo, a violência física, né? De chegar a agredir os pais, né? Que ao mesmo tempo que ele está se diferenciando e odeia e rivaliza, ele também ama esses pais, né? Então, por isso fica muito conflito, né? Daí pensei até nessas telas, muitas telas abertas, né? Uma parte de cada dessa pessoa
tentando se integrar, né? Então ele precisa passar por essa desintegração para daí poder se integrar de novo, né? Então é muito tênue isso, né? Até onde ele pode experimentar para daí poder se integrar e se buscar a sua identidade, né? Porque isso que é angustiante, ele não ter uma identidade, né? Aquele corpo já não é mais dele, né? Ele se estranha cada vez que se olha, né? Você levantou um ponto aí, né? Que eu acho que é bastante conflitivo também para os pais. O que é supervisão, acompanhamento? O que é invasão? Uhum. Até ler o diário é invasão. De repente, olhar o celular é invasão. Você vê o que é os sites que o filho vê, é invasão ou é cuidado, é acompanhamento. Eu me lembrei do caso da Maria. Maria é uma menina que eu vi crescer e, de repente, aparece a mãe lá na porta do consultório, indo consultar com um colega, e ela estava com o olho totalmente vermelho, assim como se tivesse sangue dentro dos olhos. Aí eu perguntei para a mãe o que aconteceu com ela. A mãe disse o seguinte: ela começou pela internet a conversar com o rapaz. E ele pediu para ela mostrar umas partes do corpo, tudo bem, até ali ela não estava nua e tudo mais, mas eu já estava achando aquilo estranho. E toda vez que eu tentava me aproximar, ela dizia: sai daqui, você não tem nada a ver com isso, me deixa em paz, eu sei me cuidar, eu sei me cuidar, eu sei me cuidar. E a mãe foi acreditando. E esse rapaz marca o encontro com a menina numa praça, começa a conversar com numa praça perto da casa, a menina conta para a mãe que vai lá. De repente, um dia Maria some. Maria some, a mãe vai na polícia e ele entrega a Maria na porta de casa totalmente preta, cianótica. Ele estrangulou, fez uma espécie de estrangulamento, a menina abusou dela sexualmente, parece que é alguma coisa que eles têm feito com isso, sabe? Eles provocam uma anóxia na pessoa, quando está prestes a morrer mesmo, algumas morrem, eles soltam, mas é quase que no abuso com a pessoa quase que morta. Ela ficou 15 dias no hospital para voltar à cor dela, entende? Ela realmente, por um triz, ela não morreu. E aí a mãe se perguntava, eu acho que eu deveria ter acompanhado um pouco mais, eu deveria ter sido mais invasiva, ela dizia, eu devia ter, vamos dizer assim, não dá para acreditar que eles sabem se cuidar, porque tem muita ingenuidade, um abuso da vulnerabilidade, abuso da carência. Então, me fez me lembrar, quando você falou de vulnerabilidade, né? Assim, até onde os pais... É difícil, né, para os pais saberem até onde ir, né? Pessoal, eu acho que vou passar para a próxima manifestação. A Renata quer falar? Quero, então. Eu quero mais uma vez agradecer a Cristina e a Milene pela participação hoje nessa noite tão importante, assim, né? Porque eu acho que a gente não cansa e não pode cansar de falar nem de pandemia, nem de adolescência, nem de violência, enfim. Então, realmente agradecer em nome da Horizontes a participação de vocês. A Cristina foi trazendo de um jeito tão... não sei se eu posso dizer suave, né? Mas, assim, com esse tom de voz tão agradável, mas foi trazendo uma coisa, acho que tão familiar, acho que nós, terapeutas, analistas, fomos vendo todas essas situações desses pacientes, né? Ou se é o mesmo paciente, ou se é um compilado de pacientes, esse rapaz que está dizendo, o guri que precisa tirar os pelos das pernas, quer dizer, foi tudo tão encadeado, tão fazendo sentido. Eu fui fazendo imagens, assim, né? Que eu acho que é bem isso, assim, uma dificuldade tão grande de lidar, tanto por parte do adolescente quanto por parte da família, com todas essas mudanças.
E acho que a Milene toca também, né, numa profundidade, assim, a apresentação dela, mas toca num ponto muito importante que é da prevenção. Mas eu queria devolver para vocês uma questão que quando eu e Cristina conversamos para pensar o evento, né, começamos conversando, que a gente falou no título, assim, o antes e o pós-pandemia. Eu acho que para mim fica uma questão que, claro, talvez vocês também não possam responder, né? Mas aqui podemos pensar o que vai ser, né, desse adolescente no final disso, né? Se é que essa pandemia vai ter um final, tudo tem um final, mas assim, com todas essas sequelas que a Milene, né, há pouco abordou, assim, que a gente estava também conversando antes de abrir a discussão, antes de abrir o evento, né, com todas essas privações que eles estão vivendo, né, onde essa agressividade, essa violência está muito mais circunscrita também ao ambiente de casa, ao quarto. O que a gente poderia pensar, né, no pós-pandemia, assim, as sequelas, eu acho que é bem a palavra, sequelas disso tudo para o adolescente. Queria trazer, né, Cris, o que nós conversamos rapidamente lá para pensar o evento. Então, para colocar para vocês duas. Obrigada mais uma vez. Quer começar, Milene? Difícil de prever, assim, né? Mas uma das formas seria a prevenção mesmo, né? Poder convidar esse adolescente a participar mais e respeitando também o espaço dele, né? Porque também ele precisa desse espaço para se individualizar, né? Então, e também precisa dos amigos, dos iguais, né? E isso é o que mais eu vejo, o que mais reclamo é o tédio da falta de poder estar com seus amigos, de poder ir numa festa, de poder beijar. Eu tenho uma menina que diz me faz falta sair para beijar. Então, porque não está indo a nenhuma festa, nenhum encontro, né? Então, poder ir em casa ainda ter o diálogo, né? Acho que a prevenção é o diálogo. Eu penso assim que, por exemplo, adolescentes que iam bem até na escola, se sentiam motivados com a escola, uma das coisas que está acontecendo é a desmotivação de voltar para a escola. Uhum. Não tenho vontade nenhuma, esse ano foi meio perdido, sabe? Acho que não aprendi nada, eu folguei. Então, um sentimento de culpa, sabe, pela perda, né, desse ano, e ao mesmo tempo quase que eu diria assim, quase que um luto, né, por toda essa, como eu disse, esse ano foi um ano perdido, Sim. né, um ano que eu não vivi, um ano que eu não vi, embora muitos deles já estão se encontrando, fazendo festinhas, se beijando e tudo mais, né? Meio a revelia dos pais, mas estão porque não estão aguentando mais. Mas eu penso que principalmente essa reclusão, né? Falando assim por alto, e a maneira como esse ano foi vivido, para eles ficou muito uma sensação de um ano perdido na vida e que não tem como recuperar, sabe? Eu vou fazer um comentário enquanto eu aguardo mais inscrições, assim, mas os pacientes que eu tenho atendido, a queixa é que a escola sobrecarrega eles com atividades, né? Claro que também é uma tentativa de se criar um ambiente de estudo e não fazer o ano ser perdido por parte da escola. A escola mostrar serviço também nessa época, né? Também porque tem um litígio, né, em relação ao que se paga, né, de mensalidade e tudo mais. Mas eu vejo os pais ajudando os filhos a fazer os temas, tarefas. Isso também é uma coisa que alguns têm uma crítica em relação a isso, como tempo perdido, sobrecarga,
e um cansaço também, e os que efetivamente estão cumprindo normas, né, estão se sentindo presos, né? E a relação do estudo online na tela e da vida online social e de jogo é completamente diferente. Para nós, a gente usa online para o trabalho, mas eles não. O setting interno deles é diferente. Então, é muito mais cansativo. Bom, deixa eu falar. Agora tem aqui inscritos, então, a Josiane Vaz, por favor. Ativa o áudio, Josiane. Obrigada, Richelle. Eu sempre esqueço do microfone. Então, eu fiquei ouvindo vocês e fiquei aqui pensando, voltando mais um pouco aí para essas questões do corpo, né? Então, durante esse ano não vivido, esse ano que não existiu, né, que não vai existir, eu fico pensando, o adolescente, ele extravasa muito do que ele vive, das angústias e da própria agressividade frente a tudo isso, via corpo, né? Via esportes, via as próprias festas, os shows que eles vão, que eles ficam um tempo de pé, que eles dançam, né? E tudo isso, né, sendo impedido nesse momento. Os pais, por sua vez, né, assim, trazendo assim que eles pipocam dentro de casa. Pelo menos eu escutei essa expressão de mais de um pai, mais de um dos casais de pais, né, de adolescentes, assim, né, não aguento mais esse guri pipocando dentro de casa, essa guria, quando eu vejo está com a bola do basquete lá na sala, teque, né, ou está no sofá, se sacudindo, e, bom, e aí eu fico pensando, né, o quanto disso, do que não é descarregado saudavelmente via corpo, também volta nessas outras descargas das automutilações. E eu fico pensando assim, né, nesse momento que estão dentro de casa e que muitas vezes está toda a família dentro de casa, mas que os pais não estão vendo o que os adolescentes estão fazendo, justamente porque estão dentro de casa, está tudo bem, né? Como é que esses adolescentes vão sair? Com que corpos será que eles vão sair dessa pandemia, né? O quanto mais nós vamos ter de marcas dessas mutilações no final da pandemia, o quanto mais de obesidade, o quanto mais o contrário de anoréxicos nós vamos ter, né? De questões colocadas no corpo dessa forma negativa, já que o que é positivo para ser usado o corpo como descarga, né, está impedido. Não sei o que vocês pensam a respeito, que têm visto. Talvez até o consumo de drogas aí tem até possa se intensificar como quase um anestésico, sabe? Para dar conta, né, de sofrimento, de tantos impedimentos, de prazeres, né? Você está falando de prazeres. Pensando no corpo, né? É bem essas atividades que não se está podendo fazer, né? O dançar, o esporte. Então é como se não tivesse onde colocar toda essa energia, né? Porque eu me lembro que eu tinha um paciente que ele dizia que ele tinha um vulcão, né? Que ele era como se fosse um vulcão, que ele estava entrando em erupção, né? Então, onde colocar toda essa lava, né? Então, a tendência é se automutilar ou se drogar. É muito perigoso isso. Por isso que eu penso que a prevenção seria o diálogo, é o que colocar nesse lugar, né? E é tênue até onde os pais podem invadir, né? Podem sentar do lado, podem entrar no quarto, não sai daqui.
porque ao mesmo tempo que sai daqui, daqui a pouco vem na sala e, eu queria te mostrar alguma coisa. Então, oscila, né? Então, eu acho que um trabalho de orientação aos pais seria bem importante, né, agora, né? Que Dos pais tentarem. Porque tá todo mundo em casa sem ter o que fazer. Não entra mais no computador, tem horário para entrar no computador, mas o que ele vai fazer? Mas eu vou fazer o quê, né? Então, eu tenho trabalhado, assim, orientado, assim, poderem jogar juntos, sei lá, jogar jogo da vida, poderem se encontrarem mais, né? Ter o espaço da individualidade e poder, que esses pais estão ali, estão presentes, vão fazer alguma coisa juntos, né? Não só dizer, não entra no computador, mas o que eu coloco naquele lugar, né? Porque a gente não tem muita saída, né? Se não se pode sair, tem que se reinventar, que é o que a gente está aqui agora, hoje a gente está fazendo isso, né? Se encontrando de uma forma inventada, né? Que a gente nunca imaginou que pudesse fazer uma reunião dessa forma, né? Eu penso que a grande dificuldade talvez é a capacidade de empatia, sabe? É difícil para o adolescente, né? Para você sentir empatia, você tem que sair um pouco do seu lugar para tentar sentir o que o outro sente e ficar, se colocar no lugar do outro. Então, é difícil agora, talvez, um trabalho com os pais. Como seria eles saírem desse lugar conhecido e que eles estão acostumados para tentar abrir pontes e abrir portas, sei lá, para chegar, né? Eles vão ter que descobrir como chegar até o filho, né? Não adianta querer trazer o filho para perto. Eles também estão num momento mais arredio, sabe? Muitos deles. Não quero fazer nada com você. Não quero sair conversar com você. Não quero comer com você, sabe? Eles queriam um sistema próprio dentro da casa. Então, tanto para o pai como para a mãe, a começar a descobrir como que eu vou conseguir abrir as portas, não é? Bater na porta e abrir as portas, né? Dessa relação que está ficando mais esgarçada no sentido, como eu falei, afetivo, sabe? Muito mais controle, medos e regras, né? Do que a percepção de que há um sofrimento, né? E os pais também se colocarem diante dos filhos como alguém que está sentindo, que sofre, que está preocupado, né? Que eu gosto de você, eu estou super preocupado com você, sabe? Você não está comendo, sabe? O que está acontecendo? Você está o tempo todo fechado nesse quarto, né? O que eu posso fazer por você? Sabe, esse movimento humano, né? De chegar até eles. Sim. É difícil tentar tirá-los e trazê-los para esse mundo adulto, sabe? E os pais têm essa dificuldade de sair de si, de sair do seu cotidiano, do seu mundo, para chegar até o mundo deles, sabendo que eles vão bater a porta mesmo, né? Sai daqui. Em vocabulário chulo, né? Assim, me enche o saco, né? Me enche o saco, né? Um jeito meio chulo, rude, né, de tratar os pais, né? Assim. A Almira Rodrigues pediu também a palavra. Olá, bom, boa noite a todas. Eu fico pensando que essa pandemia tem trazido para todos nós, né, esse sentimento, então, a convivência, né, com as incertezas, com a finitude e com as limitações, né? Tenho sempre pensado nesse tripé aí, finitude, limitações e incertezas.
Então, assim, me parece que os adolescentes e as adolescentes, né, como é que vivem isso com uma dimensão muito, né, mais grave, mais forte, por alguns elementos até que vocês já trouxeram, né? E a gente sabe que, na perspectiva psicanalítica, a gente lida com a singularidade de cada pessoa, mas a gente fica instigada também a pensar se a gente poderia falar em termos assim, de uma subjetividade das meninas, das adolescentes e dos meninos, né? Então, essa capacidade que vocês falaram de criatividade, será que a gente poderia falar que as meninas têm mais ou não? A intimidade com a afetividade, talvez as meninas tenham mais, isso possa, de alguma maneira, facilitar né, esse momento. A questão das drogas, do cutting, né, das mutilações, isso é igual para os meninos e para as meninas, né, para os adolescentes e as adolescentes, enfim. Queria pensar que vocês pensassem um pouquinho como é que todo esse conjunto de situações, se a gente poderia fazer alguma distinção, né, nessas duas categorias aí, por gênero, né? Obrigada. A gente estava até conversando aqui, né? Que mãe já foi mãe de menino, de menina, né? E as diferenças de lidar. Antes de entrar um pouco na questão do gênero, eu pensei, a sua fala aí, Almira, me fez pensar a sua pergunta, eu acho bastante interessante para a gente pensar. Mas eu pensei um pouquinho no sentimento que é da onipotência, primeiro, que é muito difícil. Por exemplo, né, eles saem, às vezes arrancam a máscara e tudo, mas isso não vai acontecer comigo. Antes era com a sexualidade, né? Uma vez eu atendi uma menina de 13 anos, que ela transava doidado, sem nenhum cuidado, saía até com os professores dela, sabe? Que eram muito mais velhos. Eu disse, escuta, você tem medo? Eu só vou engravidar quando eu quiser, isso não vai acontecer comigo. Então, essa negação, esse sentimento de que o bicho não me pega, sabe? O bicho só pega em velho. Então, eu estou vendo muitos jovens assim, até como transmissores. Eu não sei se as meninas estão mais cordatas. Eu acho que foi-se o tempo que a menina era mais, né, mais próxima, mais cordata, mais família, não sei, sabe? Eu acho que talvez as mães de meninas aí possam falar um pouquinho. Eu fiz no mestrado, né, uma pesquisa, mas só com crianças, né, que o que traz o paciente para o tratamento, né, e levantando assim um perfil, o que mais vem para atendimento são os meninos, né? E agora a gente está aumentando o banco e ainda não tem assim uma amostra importante de adolescentes, mas aparece também mais os meninos e com queixa externalizante, né? A gente vê os meninos mais agressivos, fisicamente até, chutando, empurrando, e as meninas com queixas mais internalizantes. E aí se pensa até que talvez por isso não venha tanto para tratamento, porque o que externaliza, né, o agressivo na conduta, né, ele incomoda mais, né? Então vem para tratamento, né? A escola encaminha, os pais se incomodam, a sociedade, né? Enquanto que aquela menina mais quieta, talvez isso não chame tanto atenção, não incomode, né? Não atrapalha, né? Mas essa pesquisa, assim, foi de prontuários, né? Em 30 anos, e o que se viu de diferença? E já na terceira década, aí, as meninas já estavam mais externalizando mais, chutando mais, brigando mais, né?
Então, assim, tem uma evolução aí também de gênero, né? Que não só os meninos agora são brigões, mas as meninas têm se mostrado mais também. Ainda não é significativo, mas apareceu, né, nesses estudos. Pessoal, ainda temos mais alguns minutos, né, para se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Sim, Nádia, pode falar. Boa noite a todas, todos. Eu queria fazer uma colocação seguinte, que pesquisas, né, da área epidemiológica e psiquiátrica verificaram que pessoas que têm problemas de depressão, tendência suicida, né, problemas da área de saúde mental, têm uma maior proporção de história de abuso na infância. E eu queria perguntar assim, um pouco para as palestrantes se tem observado em adolescentes esse tipo de história, ou se realmente o adolescente ainda não pôde se dar conta, né, de ter vivido uma infância um pouco problemática, né, de questionar as vivências que teve, né, com os pais, com a família nuclear. E me chamou a atenção essa história que a Cristina contou da adolescente de 13 anos que transava doidado, e até com professores, eu pensei que, né, no caso, era uma atitude um pouco inesperada para uma menina de 13 anos, e até considerada estupro, né? Criança menor de 14 anos ter vida sexual ativa, ainda mais com adulto, não é natural, não é? É comum, mas não é o que a gente espera, enfim. Eu queria ouvi-las um pouquinho sobre isso, se essa relação de um passado, né, uma infância com problemas de abusos, vários tipos, né, físicos, sexuais, se isso tem aparecido na queixa dos adolescentes. Obrigada. Tenho recebido mais adultos, homens ou mulheres, que sofreram abusos até na adolescência. Um homem sofreu abuso do pai, né? Ele tinha 15 anos, o pai abusava dele, e um sentimento de culpa muito grande porque ele dizia eu gostava. Então, muita vergonha, e, como diz, como o corpo trai, o corpo acaba sentindo prazer, a criança, o jovem acaba assumindo para si a culpa quase pelo abuso, eu deixava, sabe, alguma coisa assim. Então, ele sente muita vergonha, é difícil, talvez eles até contarem para a gente, né? Eu vejo mais os adultos contando o que sofreram. O que eu vejo assim, eu já vi adolescentes que tentaram suicídio e foram abusados. Mas eu vejo também das meninas uma tendência mais à promiscuidade, né? Essa sexualidade, sabe? O que a gente chama de promiscuidade, mas assim, mamam por baixo, sabe? Criou-se assim alguma coisa, como se o corpo não tivesse mais valor, um sentimento de se sentir estragado, né? Então, eu penso que talvez essas situações de abuso, o abuso mental, o abuso sexual mesmo, acaba criando uma baixa autoestima, que, sabe, o meu corpo, estou um pouco me lixando, entende? Aliás, eu acho que essa situação, estou um pouco me lixando, e outro palavrão que eu não vou dizer agora aqui, mas esse apertar essa tal da tecla aí, né? É uma coisa muito comum que eu estou vendo com os adolescentes, sabe? Assim, alguma coisa assim, tô nem aí, sabe? Tô um pouco me lixando, e daí, sabe? Quase que um despojamento de qualquer valor em relação aos seus sentimentos, às suas relações, sabe? Tô nem aí. Tô nem aí se meus pais gostam ou não gostam, assim, tô nem aí. Não quero nem saber. Estão preocupados comigo, o problema é deles, sabe? Então, eu penso que talvez, para mim, isso vem de uma ferida muito grande, sabe? Para chegar nesse ponto de tô nem aí,
quero que eles se explodam, vamos dizer assim, eu acho que isso é um último reduto, vamos dizer assim, de quem se sente muito ferido, desprestigiado, vamos dizer assim, até como esse rapaz dizia assim, eu fui largado a vida inteira, o que eles estão preocupados agora? Agora é tarde, quero que se lasque, entende? E a gente fica, sabe, a gente como analista, né, pensando aqui, como é que onde a gente entra com isso, sabe? Porque eles até vêm, mas assim, vem, eu tô aqui porque eu tô aqui, entende? Não tem nenhum problema comigo, não tem nada a ver comigo, meus pais que estão realmente preocupados, eu acho que o problema é deles, é muito difícil para o adolescente nessas circunstâncias, sabe? Reconhecer, o importante é que eles vêm, sabe? Enquanto estiver vindo, eu acho que a gente ainda tem algum tipo de acesso, mas a gente não pode esperar que venham de peito aberto, né? Reconhecendo, e a atitude deles conosco é bem assim, como se a gente estivesse fazendo parceria com os pais, sabe? A gente é do time deles. Eles marcam, desmarcam, sabe? Não vêm, uma coisa assim. Também nos tratam com esse despojamento, sabe? As vivências, né, da infância com abuso é uma violência, né? E na adolescência ele vai se reeditar, né? Como se ele fosse reescrever, né? Às vezes faço essa comparação como se ele estivesse levando naquela foto ali que estão os pais, né? Com todo o cuidado com aquele bebê. E aí depois de todo esse carinho recebido ou não, isso vai se reeditar na adolescência, né? Então o que eu vou levar, né, do que eu recebi durante toda a minha infância, né? Se é abuso, traumas, né? Discussões, um ambiente pesado, né? De maus tratos, é bem mais difícil, né? Um adolescente poder reeditar o quê, né? Ele tem que reconstruir uma história aí, né? E às vezes não aparece, o abuso também é um tabu, né? Às vezes vai poder contar para alguém só na adultez, né? Em alguma psicoterapia, né? É difícil, às vezes, aparecer. A gente ouve histórias de crianças abusadas por anos e num silêncio, né? Num pacto com o abusador, né? Que é horrível, né? E eu acho importante também dos sinais, né? Que o adolescente, às vezes, até melhor, né? Entre aspas, que ele grite, esperneie e avise que ele não está bem, né? Do que aquele silêncio, né? Então, esses comportamentos mais agressivos e violentos também estão a favor da saúde, né? Do adolescente avisando que não está bem, né? Acho que é um pedido também de socorro, né? De que ele está precisando de ajuda. Também é um sinal de saúde, né? E também existe uma identificação com o agressor. Mesmo aquele que se queixa que teve um pai muito bruto, né? Daqui a pouco ele está sendo bruto com a mãe, ele está sendo bruto com a irmã, Sim. sabe, com o irmão. Há uma reedição e eles acabam repetindo aquilo que menos queriam repetir, sabe? E às vezes chegou a dizer, né? Eu critiquei tanto e agora estou fazendo a mesma coisa. Pessoal, estamos nos dirigindo para o final. Eu gostaria de saber se as convidadas têm mais alguma manifestação que elas gostariam de fazer. E também, já enquanto elas se organizam também, queria agradecer a presença, né, da doutora Milene, da doutora Cristina, com essas colaborações tão importantes para um tema tão complicado, né, que é da nossa prática clínica. E eu pensei também em relação ao pós-pandemia, né?
de o retorno à escola, o retorno às relações que foram perdidas, né, durante todo esse ano, e para os adolescentes essa readaptação, né, a todo esse sistema social e com todos os conflitos inerentes a essa situação toda né, do convívio. Alguma coisa a mais que vocês gostariam de colocar para a gente poder ir encerrando? Eu quero agradecer essa oportunidade, né, da gente poder conversar e trocar e ficar atento, né, aos nossos adolescentes, né, podendo orientar os pais para que o retorno, né, quando tudo passar, a gente poder estar mais inteiro, né? Eu agradeço, e eu gostei muito de estar aqui com vocês, conversando. A gente vai lembrando outras situações, também põe a gente para repensar a nossa situação na clínica, né? A nossa implicação social com isso tudo, sabe? Até com as situações de abuso. Eu estou vendo lá na sociedade, né? A gente também está criando grupos assim com pessoas vítimas de violência. Eu estou pensando em a gente fazer um projeto de profilaxia da questão de abuso, aonde que a gente poderia entrar, nas escolas, e talvez criar algum sistema, como o nosso colega lá israelense, né, o Joshua Durban, né, que esteve em São Paulo, que ele tem aí em Israel, ele coordena um trabalho de psicanálise nas escolas, onde as crianças, uma vez por semana, desde 4 anos, se juntam em grupinhos para falar sobre sentimentos. E aí que acabam acontecendo essas situações. Então, achei um projeto bem bacana, e, sabe, subsidiado pelo governo, né, de criar esse espaço de expressividade desde pequenininho, né? Muito bem, então, novamente agradecendo a presença das convidadas. Quem sabe também um novo evento falando de adolescência, né? Seria interessante também, conforme as evoluções da nossa situação social de pandemia, né? Então, na quinta psicanalítica da semana que vem, o tema vai ser estupro, cultura machista e psicanálise. O link para os nossos eventos se encontram no site, na bio do Instagram da Clínica Horizontes. Eu gostaria, então, que vocês acompanhassem as redes sociais da Clínica Horizontes para as demais atividades, grupos de estudo e cursos. Também estão abertas as inscrições para o curso de formação em psicoterapia psicanalítica para a turma de março de 2021. E nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e desejar uma ótima noite e até a semana que vem. Até a semana que vem. Beijo para